Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrir as Escrituras na primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iniciamos uma nova série. Nós tivemos há uns meses atrás estudando Romanos e encerramos. E domingo passado iniciamos então essa nossa caminhada na primeira carta, exatamente nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Veja, na nossa primeira devocional, no último domingo, a nossa primeira devocional nessa carta, nós vimos o apóstolo Paulo não apenas se apresentando, mas fazendo menção de dois outros colaboradores seus que estavam presentes quando ele escreveu essa carta. Eu me refiro a Silas, a quem Paulo chama de Silvano, mas é a mesma pessoa aqui, e a Timóteo, seu jovem filho na fé. Esses três homens que evangelizaram em Tessalônica, que iniciaram o trabalho ali, tiveram que, depois de poucos meses, saírem da cidade fugidos. Pouco tempo depois, Timóteo, o mais jovem dos três, foi enviado de volta para a cidade de Tessalônica. E lá na frente, quando ele se reencontra com Paulo e com Silas na cidade de Corinto, ele então presta um relatório sobre como é que estava aquela amada igreja lá em Tessalônica. É a partir desse relatório prestado pelo Timóteo que o apóstolo Paulo então decide escrever, não apenas uma, mas essas duas cartas escritas aí aos Tessalonicenses. Qual o conteúdo dessa primeira carta? Bem, de forma resumida, alguns conteúdos nós traçamos aqui para os irmãos. Nessa carta, Paulo vai falar sobre a comunhão entre os irmãos. Ele trata sobre a segunda vinda de Cristo. Vai ser muito importante aquilo que Paulo vai falar aqui aos Tessalonicenses sobre esse assunto. Fala também sobre a necessidade de se manter a pureza sexual. Nessa carta, Paulo descreve como foi a passagem dele, juntamente com esses dois colaboradores, pela cidade de Tessalônica. Paulo justifica ou explica a razão da sua ausência nessa igreja e, por fim, ele tece uma série de elogios à igreja em razão de algumas virtudes que aquela igreja apresentava. Então veja, entre essas notáveis virtudes daquela igreja, 3 são citadas por Paulo já no início da carta. Paulo faz questão de destacar 3 dessas virtudes já no início da carta. O apóstolo diz aqui que sempre quando ele fazia menção daqueles irmãos em sua oração, sempre que ele orava pelos Tessalonicenses, ele lembrava dessas 3 grandes virtudes. E mais, preste atenção nesse detalhe, ele diz na carta que essas 3 virtudes vivenciadas por esses irmãos naquela igreja evidenciava que eles eram de fato eleitos por Deus. Então preste bastante atenção. São 3 virtudes que Paulo destaca. Certamente outras virtudes essa igreja tinha, mas logo no início da carta ele faz menção dessas 3 virtudes. Ele diz que toda vez que orava pela igreja, isso vinha à sua mente. E por fim ele diz que essas 3 virtudes, elas evidenciavam, elas provavam que aquela igreja ou aqueles irmãos que os vivenciavam, que viviam aquelas virtudes, eles eram eleitos por Deus por causa disso. Eles haviam sido escolhidos por Deus para a salvação por causa dessas 3 virtudes. Daí o tema da nossa segunda devocional na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está aí no seu boletim. As evidências da eleição. As evidências da eleição. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, eu me refiro aos versículos 2, 3 e 4, e depois faremos mais uma oração. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai 3 coisas: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ficou claro na própria leitura, não é? Vamos orar pedindo a Deus que nos dê graça para entender essas coisas, nessa nossa breve devocional. Feche seus olhos, ore comigo.
Senhor, nós já cantamos louvores ao Teu nome, já Te exaltamos, colocamos diante de Ti as nossas orações, mas essa é uma hora especial para nós, pois é uma hora em que nós nos aquedamos diante de Tua palavra santa para Te ouvir falar. Pedimos, ó Deus, nos ensina, por meio da Tua palavra, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender não somente Tua verdade, mas também a Tua vontade para a nossa vida. Seja conosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos usar o versículo 2 como verso introdutório, até porque aquilo que nós queremos tratar está de fato a partir do versículo 3, você deve ter percebido. Mas já nesse verso introdutório, que é o verso 2, nós temos aí duas pequenas lições que estão, digamos que implícitas nesse verso, se não explícitas, implícitas. A primeira delas, observe, Paulo, Silas e Timóteo, eles reconhecem que as virtudes que a igreja em Tessalônica estava vivendo, as mudanças na vida daqueles irmãos, eram uma obra exclusiva de quem? De Deus. Onde é que eles reconhecem isso? Na oração. Olha o que diz o começo do verso 2. Damos sempre graças a quem? A Deus por todos vós. Era Deus quem estava agindo no coração daquela igreja. Era Deus quem estava mudando aqueles irmãos. E é assim que acontece na vida de todo verdadeiro cristão. Perceba isso. Todas as vezes, quando o cristão erra, ou quando ele erra, a culpa é sua, é o seu pecado. E quando ele acerta, a glória de Deus é o seu agir. Você entendeu isso? Então esse é o fato. Eles abrem aqui esse texto dizendo exatamente isso. Senhor, nós te agradecemos, porque nós reconhecemos que todas as virtudes, ou todas as qualidades que surgem na vida da igreja, ou na vida individual de cada cristão, é o Senhor agindo por meio do teu Espírito na vida deles. Por isso, a ti damos graças, ao Senhor damos graças. Em seguida, que é a segunda lição, Paulo deixa claro que eles, quando eu me refiro a eles aqui, Paulo, Silas e Timóteo, que estão juntos na escrita dessa carta, eles costumavam orar pela igreja, não apenas por Tessalônica, claro, mas ele cita aqui que eles costumavam fazer orações por ela, e orações sem cessar. Olha novamente o verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Perceba com isso, como sendo uma outra lição explícita ou implícita aqui no verso, a nossa necessidade de estarmos o tempo todo, sem cessar, orando pela nossa igreja, especialmente aqueles que a lideram, o seu pastor, os presbíteros, os diáconos, o conselho da igreja. Por que isso? E veja, muitas vezes a igreja se torna o alvo da nossa crítica, mas aí vem a pergunta: quantas vezes ela tem sido o assunto, a razão das nossas orações? Não é interessante isso? Parece-nos muitas vezes mais fácil criticar a igreja e a sua ausência de mudança ou lentidão em sua mudança do que dobrar os nossos joelhos e orar por ela. Dentro de um contexto como esse, eu ouso até mesmo a pensar que talvez muito da culpa da inabilidade da igreja em trazer essas mudanças em sua vida seja fruto da nossa falta de oração. Se é assim, a culpa é nossa. Que coisa, não é? Possamos aprender essas pequenas lições desse verso 2. Precisamos orar pela nossa igreja, especialmente sabendo que é Deus quem opera nela todas essas virtudes que Ele mesmo exige dela, e isso é intrigante. Mas veja, é na oração que o apóstolo Paulo passa a recordar essas três virtudes na igreja, essas três qualidades que ele conseguia enxergar na igreja, virtudes que provavam a Paulo que aquela igreja era composta de pessoas que haviam sido amadas por Deus antes da fundação do mundo e eleitas por Deus para alcançar a salvação. São virtudes que fazem com que Paulo reconheçam que eles eram eleitos. Veja a conclusão do verso 4, quando ele diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
Percebeu? Esse verso 4 é conclusivo. As informações que a gente vai tratar aqui, essas virtudes, estão no verso 3. É quase uma equação. Isso, mais isso, na vida de vocês, provam que vocês foram amados por Deus e são de fato os eleitos de Deus. Que virtudes eram estas, hein? Que precisam ser reais em nossa vida também. Vamos a elas? A primeira virtude está inclusive aí no seu boletim, em negrito mais embaixo, nos pontos da nossa devocional, é a operosidade da fé. Olha o verso 3, o que ele diz no verso 3? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a primeira virtude, da operosidade da vossa fé. O que nós precisamos entender, queridos, é que a confissão pública, ela está no campo dos discursos. O que é que eu quero dizer com isso? Ouvindo uma pregação a respeito do Evangelho, alguém pode dizer, falar, que passou a crer no Evangelho. Escutando a pregação do Evangelho, alguém pode dizer, olha, eu verbalizo aqui a minha fé, eu passei a crer nisso. Mesmo que a sua vida não se harmonize com o seu discurso. Alguém pode professar ou confessar a sua fé, sem que a sua vida de fato se harmonize com essa fé que ele acabou de confessar. E segundo Tiago, em sua carta, quando isso acontece, essa fé, ela é o quê? Vocês lembram disso? Fé sem obras é morta. Então, isso fica no campo do discurso apenas, o que não era uma realidade da igreja em Tessalônica. Você percebeu? Não era uma realidade daqueles irmãos. A fé da igreja em Tessalônica, ou a fé daqueles irmãos tessalonicenses, era uma fé o quê? Qual é a palavra que ele usa? Operosa. É uma fé que de fato se evidenciava por meio da mudança de postura daqueles irmãos. Eles não simplesmente confessavam a sua fé, eles vivenciavam essas mudanças, e uma vez que as pessoas olhavam para as mudanças, apontavam para a fé. Essa é a realidade. Uma mudança na vida deles tão radical que chegou a repercutir, palavrinha, hein? Não é? Se espalhou entre as pessoas daquele tempo. Olha o versículo 9, como de fato essa mudança repercutiu. Eita, é isso? Vamos ver. Verso 9, o que é que diz? Pois, deixa eu ler o texto, capítulo 1. Pois eles mesmos, está falando dos demais, os outros crentes de Macedônia, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, veja a mudança de vida deles. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Percebe? Não era uma conversa fiada. Nós agora somos crentes. Nós agora somos seguidores desse Jesus. Como é que as pessoas sabiam disso? Olhavam para o comportamento deles, a maneira radical como eles agora estavam servindo a esse Deus. E isso era a prova da conversão deles. Outra coisa que a gente precisa entender é que não são meras virtudes. Virtudes toda religião prega para que o homem faça. Toda religião traz a ideia de que o homem precisa melhorar moralmente. Não se trata disso. Essas virtudes na vida desses irmãos de Tessalônica, tudo isso era fruto, preste bem atenção nisso, da ação de Deus por meio do Espírito Santo no coração deles. A gente vai ver isso, se Deus nos permitir, no próximo domingo, na terceira devocional. Então não era uma virtude simplesmente por virtude, mas era de fato o agir de Deus em seus corações. Essa nova maneira de viver desses irmãos estava ligado ao relacionamento deles com o próprio Deus. Era o relacionamento deles com Deus que gerava essas mudanças na vida deles. Quando você se relaciona muito com alguém e de repente alguém chega para você e diz assim: você está andando muito com fulano, né? Eu tenho notado que você está mudando. Seu comportamento está parecido com o comportamento dele, suas palavras, seus conceitos, suas atitudes, não é? Como diz aquele ditado: diz-me com quem andas,
Pois é, a igreja em Tessalônica estava de fato andando com Deus. E como é que eles sabiam disso? Olha o que estava acontecendo com aqueles irmãos, abandonando os seus pecados e servindo a Deus de todo o coração. Essa era a prova de que aquela fé que eles diziam ter, nós cremos em Jesus, não era uma falácia, não era uma afirmação vazia, mas era verdadeira. Por isso o termo que Paulo usa, operosidade da fé. Uma fé operosa, vívida. E isso, segundo o apóstolo Paulo, essa fé era uma evidência de que aqueles irmãos haviam sido amados por Deus na eternidade e eleitos por Deus para a salvação. E é claro que aqui a gente já faz a pergunta de aplicação, né? Sua fé, como anda? Até onde vai a nossa fé nesse sentido? Ela é uma mera profissão? Ela é uma mera confissão nossa, da nossa parte? Quando alguém pergunta, quem é você no sentido religioso? Você é um cristão? Sou um cristão. Aí eu pergunto, as suas obras são operosas? A mudança de vida é visível, por exemplo, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, ou você se nivela aos demais que não conhecem a Deus ainda? Como anda a sua fé? Lembre-se, Paulo está dizendo aqui que essa fé operosa é a prova de que eles eram o quê? Eleitos de Deus. Evidência de sua eleição. Vamos à segunda virtude? A segunda virtude, ainda no versículo 2, e pontuada aí no seu boletim, é a abnegação do amor. Veja mais uma vez, não no verso 2, verso 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor. O que a gente precisa começar entendendo aqui é que o amor na Bíblia, ele não é um mero sentimento. Eu sinto por ele, eu tenho apreço por cicrano, não é? Eu tenho um carinho, não é isso. O amor nas Escrituras Sagradas é um comportamento, é uma postura adotada por nós, e um comportamento que é capaz de fazer com que você negue a si mesmo por causa do outro. Um comportamento capaz de levar você a matar o seu próprio orgulho para perdoar alguém, ou superar a sua altivez para pedir perdão. Talvez seja até mais difícil, não é? Para pedir perdão. Veja, quando a igreja de Cristo na cidade de Jerusalém passou sufoco, ficou numa grande escassez, a igreja passou por uma situação bem difícil lá. A igreja em Tessalônica foi a primeira que estendeu a mão àqueles irmãos. Quando eles souberam que a igreja de Cristo estava passando por escassez lá, eles levantaram uma generosa oferta para trazer assistência àquela igreja. É esse tipo de amor, você está entendendo? Que não fica no sentimento, que não fica na conversa, mas que age em relação ao outro. Não é um sentimento, é um comportamento, e um comportamento elogiadíssimo pelo apóstolo Paulo aqui. Passe para o capítulo 4, bem rapidinho, e você vai ver o apóstolo Paulo elogiando o comportamento daqueles irmãos, dentro desse contexto do seu amor fraternal. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz nos versículos 9 e 10 do capítulo 4, a respeito desse comportamento deles. Ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, no que se refere a esse assunto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus. Lembra que eles estavam vivendo uma comunhão com Deus? Um relacionamento com Deus? Vocês estão por Deus instruídos de que devem amar uns aos outros. E na verdade, olha que testemunho, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos e em toda a Macedônia. Percebeu? Vocês estão vivendo isso. Ninguém precisa nem ensinar a vocês. Vocês estão aprendendo com quem? Com Deus. E quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que é uma igreja que se mexe nesse sentido, que se move nesse sentido. O apóstolo João, em sua primeira carta, também deixou muito claro que a ausência, não desse sentimento, viu? Mas que a ausência desse comportamento
pode evidenciar a ausência da relação com o próprio Deus. Só escute, 1 João capítulo 4, verso 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente às vezes diminui a importância dessa temática, não é? E a gente só faz isso porque o amor para nós, muitas vezes é um sentimento, é encarado dessa forma. Nós aprendemos assim aqui no Ocidente. Esse amor que diz assim: ah, mas eu não vou com a cara de fulano, mas eu não gosto de cicrano. Fica muito difícil quando a gente vê Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Sabe, isso é impossível, e é mesmo. Se o amor que você entende não é o amor bíblico, mas é o sentimento de apreço por alguém que lhe fere, por alguém que lhe faz mal, tem como ser isso? Não tem, meus irmãos, porque não é disso que Jesus está falando. Mas o amor que a palavra do Senhor nos traz aqui, esse amor exigido por Deus, é um amor comportamental, é uma postura, é uma decisão tomada por esse alguém em obediência a Deus, de agir em favor do outro. Quem é o outro? E eu quero saber. Isso pouco me interessa quem é o outro. O que me interessa é saber que essa é a orientação de quem? Deus. Percebe a fonte do amor? É Ele quem manda. Eu fecho os olhos em relação a isso. Essa é a ideia. Um amor que não é, como eu disse, um mero sentimento, não é uma disposição mental, mas é um comportamento adotado em obediência a Deus. Quando Paulo escreveu a carta dele aos Coríntios, a primeira carta, ele descreveu em detalhes esse amor prático. E eu quero apenas que você escute, porque eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Eu me refiro a 1 Coríntios 13, do 4 a 7. Se você quiser verificar na sua Bíblia, mas eu vou fazer a leitura numa linguagem talvez diferenciada aqui da sua. Diz assim o texto, 1 Coríntios 13, do 4 a 7. Quem ama é paciente e bondoso. É um comportamento, está vendo? É uma decisão. Quem ama não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, não é egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Se alegra é quando alguém faz o que é certo. Quem ama não desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Isso é Paulo descrevendo o que é o amor bíblico. Não é um sentimento, é um comportamento. É alguém que, pela relação com Deus, diz assim: Senhor, eu não vou perguntar ao Senhor a quem o Senhor quer que eu ame. O Senhor já me disse, eu tenho que amar até os inimigos. Eu tenho que perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer que eu faça, independente de quem seja o outro. Aí quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, adivinha o que é que encontra lá? Esse tipo de amor. Ah, pastor, esse amor é muito difícil, é por isso que é preciso você negar muito a si mesmo. Como é que Paulo chama o amor dos Tessalonicenses? Abnegado. Percebe? A abnegação do amor. E essa, segundo Paulo, é uma evidência de que aqueles irmãos foram amados por Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo, e foram eleitos por Deus para a salvação, porque eles amavam com esse tipo de amor. O texto está ficando mais difícil para a gente, não está? Porque a pergunta vai ser feita novamente. E aí? E nós? Amamos com esse tipo de amor? Ou nós ignoramos esse tipo de amor para amar com esse amor que está ligado a sentimentos que nós aprendemos? Ah, mas eu faço muito, por quem você faz? Eu ajudo, quem você ajuda? Quem precisar de fato? Eu perdoo, quem você perdoa? Eu não tenho problema de pedir perdão, a quem você não tem problema de pedir perdão? Se você não tem com quem responder, a quem você tem para colocar como resposta, a fulano, a cicrano, você diz, não, a qualquer um. Então você talvez esteja vivendo realmente esse amor abnegado. Que Deus nos ajuda a entender essas coisas, irmãos. Porque essa era uma prova da eleição daqueles irmãos. Amém? Que desafio, não é? Mas há uma terceira virtude que é elencada por Paulo aí, e que encerra essa tríade de qualidades daquela igreja. É a firmeza da esperança, ainda no verso 3, claro. Leia mais uma vez comigo, veja.
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, a operosidade da vossa fé, segundo, a abnegação do vosso amor, terceiro, a firmeza da vossa esperança. Essa palavra esperança, colocada aqui, ela é a palavra grega elpis, e ela é diferente da maneira como muitas vezes nós a aplicamos no português. Eu já disse aqui muitas vezes, sempre que a gente trata desse tema. No português, a gente consegue colocar a palavra esperança junto com a dúvida numa mesma frase. Eu tenho esperança de que, quem sabe, o Brasil não mude. A esperança parece uma coisa distante, não é? Mas quando essa palavra aparece no grego aqui, ela não traz essa conotação. A palavra esperança no grego é certeza. Ela está ligada à raiz de alguém que está esperando, que está ali parado porque sabe que vai acontecer. Essa é a grande diferença. A certeza de que Cristo vai voltar e livrar aqueles irmãos dos sofrimentos, especialmente das perseguições que eles já estavam experimentando. Era isso, ou seja, a compreensão, a plena convicção de que Jesus ia voltar. Eles eram firmes nessa compreensão. Isso era o que motivava aquela igreja a continuar, mesmo diante dos desafios, em face até mesmo de serem presos ou até mesmo mortos. O que faz você, meu irmão, se pudesse fazer essa pergunta a um irmão tessalonicense, né? O que faz com que você se mantenha firme, mesmo com esse risco de ser preso, mesmo com esse risco de ser morto, mesmo com essa perseguição em casa, no trabalho, na escola? Ele diria assim: a certeza de que um dia Jesus vai voltar. Se ele não prometesse isso, eu não ia ter esperança alguma. Mas agora eu tenho o que esperar, e é por isso que eu espero. Percebe? Essa convicção da volta de Cristo era o que fortalecia aqueles irmãos a passar por qualquer situação adversa. E olhe que havia muita dúvida ainda na mente daqueles irmãos a respeito de detalhes da segunda vinda de Cristo, que a gente vai ver, se Deus nos permitir, ainda aqui em 1 Tessalonicenses. Mais à frente, Paulo vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Eles tinham dúvidas sobre como, mas não tinham dúvidas sobre ele volta. Eles tinham plena convicção de que Jesus ia voltar. E essa era a expectativa que eles viviam. Se você chegasse para um irmão tessalonicense e perguntasse: o que é que você mais espera na sua vida? Vamos fazer o inverso. Se alguém perguntasse a você: o que é que você hoje mais espera da sua vida? Ficou fácil porque eu já falei do tema, né? Mas talvez a sua resposta seja uma resposta vaga, no sentido de não alcançar essa expectativa da volta de Cristo. Talvez os solteiros aqui digam: eu espero o quê? Casar. E os casados que ainda não tiveram filhos digam o quê? Eu espero os filhos. Os concurseiros, o que dirão? Eu espero. Eita, chega um sorriso, abre aí, né? Mas quem de nós, numa resposta pronta, diria: eu espero a volta de Cristo? Quando você olha para a igreja em Tessalônica, Paulo diz: todas as vezes que eu oro por vocês, eu me lembro dessa virtude, a expectativa de vocês sobre a volta de Cristo, a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Eu me lembro que isso é a razão, essa era a razão de vocês passarem pelas tribulações firmes, porque tinham plena convicção de que um dia tudo isso acaba. Ele vai colocar um ponto final em tudo isso no dia que ele voltar. Paulo diz que essa expectativa no coração daqueles irmãos era uma prova de que eles haviam sido amados por Deus antes da fundação do mundo e eleitos por Deus para a salvação. Queridos, 3 posturas, não é? 3 virtudes vividas por esses irmãos. Vamos recapitular aí, olhe para o seu boletim. Primeiro, a operosidade da fé. Eles tinham uma vida que correspondia com a fé professada. Nós temos essa fé, não temos? Espero que sim, né? Espero que as pessoas olhem para nós e não seja preciso perguntar quem somos ou o que somos, mas olhe para a nossa vida e diga assim: você é um cristão, não é? E você tem a ousadia de perguntar: baseado em quê? Você é diferente. Fé operosa. Paulo diz: todas as vezes que eu oro por Tessalônica,
Eu lembro que eles são exatamente assim. A outra virtude que ele cita, a abnegação do amor. Eles demonstravam um amor que vai além do sentimento, que era uma disposição de fazer o bem ao outro, independente de quem seja o outro, em obediência a quem? Tão somente a Deus. Nós temos esse tipo de amor, abnegado. Paulo diz: todas as vezes que eu oro, eu lembro que vocês são exatamente assim. Nem quer saber quem é o outro. Se estiver precisando de vocês, ali vocês estão para ajudá-los. A terceira virtude que ele coloca aqui é a firmeza da esperança. Eles viviam essa expectativa na volta de Cristo. Se você elencasse assim, colocasse, perfilasse alguns irmãos do presente e do passado hoje, eles iam se destacar nessa resposta. Você ia fazer a pergunta: meu irmão em Cristo, de que igreja você é? E o cara ia responder, você dizia assim: o que é que você mais espera da vida? Não sei, pastor, eu espero ter filhos, porque eu casei agora há pouco. O que não é nada de errado. É errado isso? De maneira nenhuma. Aí você perguntava a outro: e você, meu irmão, o que é que você espera, minha irmãzinha? Se eu espero casar, já estou ali com um paquera na igreja, e a gente está conversando e tudo, e a gente já está até falando sobre isso. Aí de repente você chega em Tessalônica, e você, um dos irmãos tessalonicenses está ali, e você: meu irmão, o que é que você mais espera da vida? Diz: pastor, espero a volta de Cristo. Ainda que todas essas coisas sejam reais, a gente também espera por tudo isso, mas nada se compara àquilo que vai acontecer em sua volta, onde todo o sofrimento acabará, e todas as nossas realizações estarão presentes em uma só pessoa: Jesus. Uau. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós? Uma igreja que gosta tanto de falar desse tema, né? Eleição. Somos de fato eleitos de Deus? Será que nós somos aqueles a quem Deus amou lá na eternidade e elegeu para a salvação? Pois é assim que Paulo encerra, não é isso que ele diz no verso 4? Depois de olhar todas essas virtudes, ele diz: eu reconheço, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E aí? O que é que Paulo diria de nós? Será que essas palavras seriam repetidas? Feche seus olhos. Eu não o conheço e pouco me conheço. O pouco que eu conheço de mim mesmo me faz pensar que eu sou um desses que foram escolhidos por Deus. Mas ainda assim, há muito o que ser consertado diante do que nós ouvimos aqui. E eu me refiro a mim mesmo. A operosidade da fé, a abnegação do amor, a firmeza da esperança. E você? E você? Se você também se reconhece como um desses eleitos de Deus, faça uma avaliação de sua vida. Deus não nos traz a um lugar como esse para ouvir algo dessa maneira aqui, por acaso, irmãos. Ele nos traz para que possamos ser consertados por Ele. Feche seus olhos. Faça essa oração. Santo Deus, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. O Senhor abre o nosso entendimento a partir do momento que nos faz compreender o significado das Tuas palavras inspiradas. Nós queremos Te agradecer por esse recado tão claro para nós. Especialmente, e eu digo isso de uma forma muito particular, especialmente nós aqui da igreja, que gostamos tanto dessa temática. Senhor, se somos eleitos, precisamos estar vivendo essas coisas, pois elas evidenciam a Tua eleição sobre a nossa vida. Eu não sei o que está sendo dito agora no coração desses irmãos, está sendo dito ao Senhor, por meio de suas mentes, mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, aqueles que de fato já passaram por esse processo de regeneração e que hoje têm plena convicção e descanso de que são de fato os Teus eleitos. Eu sei que os meus irmãos, assim como eu, às vezes se constrangem diante de mensagens como essa, porque ainda há muito o que fazer. Nós pedimos em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude a arregaçar as mangas e fazer da nossa fé uma fé operosa. Nos ajude em nome de Jesus a vivenciar um amor abnegado e a ter mais firmeza em nossa esperança, lembrando que a Tua volta é o elemento inigualável em nossa vida.
Se há aqui pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, e que foram despertadas pelo Teu Espírito Santo para essa verdade, a verdade do Evangelho, nós pedimos por elas. Continua trabalhando em seus corações, para que essas evidências da eleição sejam também reais e vívidas em seus corações de vida. Recebe então a nossa oração, primeiro de gratidão, porque a Tua palavra revela o Teu cuidado conosco. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir essas coisas. Segundo, ó Deus, de súplica pelo perdão dos nossos pecados, porque nem sempre nos encaixamos naquilo que o Senhor exige de nós, e nós reconhecemos isso. E terceiro, a súplica de que o Senhor haja em nossos corações, pois como nós vimos aqui e veremos no próximo domingo, se for da Tua vontade, é o Teu Espírito quem nos transforma. Transforma-nos em nome de Jesus. É a nossa súplica, nossa petição, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.